Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos falar da Guerra da Coreia, um dos conflitos mais emblemáticos no contexto da Guerra Fria e um conflito cujas consequências até hoje são sentidas, não apenas na Coreia em si, mas na geopolítica mundial como um todo. Nesse vídeo vocês vão ver uma breve contextualização inicialmente, onde eu vou mostrar o que é a Coreia, como que a Coreia chegou ao ponto de uma guerra, a história da Coreia bem resumida em geral. Também veremos os antecedentes dessa guerra, quais os eventos que a causaram, quais as motivações para a guerra, o que estava em jogo. Logo em seguida, vou mostrar os principais beligerantes do conflito, tentando aí também mostrar como que cada um deles entrou ou participou do conflito. Depois vou mostrar os acontecimentos que marcaram a Guerra da Coreia. E por fim, para fechar o vídeo, vou mostrar para vocês como a Guerra da Coreia acabou, quais foram seus efeitos e o porquê é tão importante entendê-la e estudá-la. Então agora, a título de contextualização, a história da Coreia é realmente muito antiga, assim como a história da Ásia como um todo. Uma pequena observação que eu faço aqui: naturalmente, quando nós falamos de Ásia, nós estamos falando de línguas extremamente difíceis de se falar, pelo menos para mim, acredito que para a maioria de vocês. Então, vocês verão muitos nomes estranhos e com certeza eu vou estar falando errado esses nomes estranhos. Então, se tem alguma pessoa aí me assistindo que possui maior proficiência em línguas asiáticas, no caso coreano principalmente, já peço mil sinceras desculpas porque eu sei que eu vou falhar. Feita essa observação, vamos lá. Como eu acabei de dizer, a história da Coreia é realmente muito antiga. Os primeiros estados coreanos surgiram há mais de 2000 anos. Entre eles, nós temos três reinos que vão se destacar: os reinos Goguryeo, Baekje e Silla, que disputaram o controle da península coreana até o século VII. Silla vai unificar a maior parte da península em 668, estabelecendo seu domínio. Dando um pequeno salto temporal, chegamos no período Goryeo, que vai dos anos de 918 até o ano de 1392. Esse período, esse reino, essa dinastia coreana vai ser a dinastia que dará origem para o nome Coreia, já que o nome Coreia deriva no idioma coreano de Goryeo. E esse período foi marcado por avanços culturais e tecnológicos muito fortes, além de uma resistência contra invasões mongóis muito marcante e, claro, finalmente uma unificação plena do território coreano sob uma única dinastia, sob um único rei imperador governando o território. Logo em seguida tem a dinastia Joseon, que se estabelece em 1392 e vai até 1897. Ela foi uma das dinastias mais longas da história mundial, com Joseon fortalecendo a cultura confucionista e desenvolvendo um sistema administrativo extremamente eficiente. No entanto, essa dinastia vai enfrentar sérios desafios, como as invasões japonesas que ocorrem entre os anos de 1592 e 1598 e a crescente influência estrangeira no século XIX, especialmente a europeia, que também ocorria em outras partes da Ásia, principalmente a China. Só que então, no final do século XIX, início do século XX, nós temos uma intervenção estrangeira de fato dentro da Coreia, que vai marcar também o fim da monarquia. A Coreia então foi alvo de disputas entre três grandes nações, basicamente: Japão, China e Rússia. Em 1910, após vencer a Guerra Russo-Japonesa, que durou dos anos de 1904 a 1905, o Japão anexa a Coreia em definitivo, iniciando um período de ocupação colonial que durou até 1945. A ocupação japonesa da Coreia, então, que durou de 1910 até 1945, foi um período em que o Japão marcou a história da Coreia com repressão e um domínio extremamente forte, além de exploração econômica, no qual os japoneses usaram a península coreana para obter recursos naturais e mão de obra, buscando durante esse processo aculturar o povo coreano, especialmente as crianças, estimulando o uso apenas da língua japonesa nas escolas, livros em coreano, filósofos e ideias, pensamentos, ideologias, tudo baseado na cultura japonesa, tentando no processo excluir completamente a cultura coreana, especialmente nas crianças. Só que, como vocês bem sabem, acontece uma coisa aí que nós acabamos de ver em vídeos anteriores, que é a Segunda Guerra Mundial. E durante essa Segunda Guerra Mundial, vocês que me acompanham sabem muito bem, o Japão perdeu
em 1945, a Segunda Guerra Mundial. Então, como resultado da derrota do Japão, a Coreia sai das mãos japonesas e é dividida entre os Estados Unidos e a União Soviética, com governos próprios cada. Nós chamamos isso de zonas de influência, já que os Estados Unidos apoiavam um lado, a parte do sul, enquanto a União Soviética apoiava o outro lado, a parte do norte. Afinal, é aí que nós temos essa divisão de Coreia do Norte e Coreia do Sul, baseada aí no paralelo 38, que é uma das linhas imaginárias que se desenha no globo terrestre, como vocês já devem ter visto enquanto se estuda geografia, na parte de coordenadas geográficas. Enfim, é a partir então do fim dessa ocupação que a Coreia é dividida finalmente entre Coreia do Norte, comunista, e Coreia do Sul, capitalista, apoiada pelos Estados Unidos. Então agora realmente falando mais aprofundadamente dos eventos que antecederam imediatamente esse conflito, o inicial deles, como eu falei, foi a divisão da Coreia após o final da Segunda Guerra Mundial. A Coreia foi dividida no paralelo 38 entre duas zonas, a Zona Norte, que seria dominada, influenciada pela União Soviética, e a Zona Sul, que seria dominada, influenciada pelos Estados Unidos. No Sul, foi estabelecida a República da Coreia, liderada por Syngman-rhee, com apoio dos Estados Unidos. No Norte, surgiu a República Popular Democrática da Coreia, governada por Kim Il-sung, com apoio soviético. Só que as coisas não estavam muito pacíficas. A região do paralelo 38 tornou-se um palco de conflitos constantes entre norte-coreanos e sul-coreanos, agravando a rivalidade existente entre os dois governos. A ascensão de Mao Tse-tung na China acabou fortalecendo o bloco comunista na Ásia, incentivando a Coreia do Norte a tentar unificar por si mesma a península sob um regime socialista, já que afinal de contas, se a China conseguiu, eles também poderiam. Essa foi a ideia de Kim Il-sung. Então, aproveitando esse momento que o comunismo estava muito forte na Ásia, eles invadem em 25 de junho de 1950 o sul, atravessando o paralelo 38 e iniciando uma grande ofensiva contra o governo sul-coreano, alegando que estavam respondendo a provocações militares constantes. Então, agora que nós falamos dos eventos imediatos que antecederam essa guerra, eu acho que é muito interessante nós analisarmos um pouco mais a fundo quem participou dessa guerra. Então, em termos de beligerantes, inicialmente apenas Coreia do Norte e Sul estavam envolvidas no conflito, recebendo apoio bélico de chineses e soviéticos, no caso da Coreia do Norte, e apoio bélico e militar, principalmente dos Estados Unidos, no caso da Coreia do Sul. Porém, a ONU, na Resolução 83, decretou que uma intervenção no conflito era necessária, despachando tropas, que em sua maioria eram americanas, para a Península Coreana. Só que, ao ver isso, a China resolveu entrar de vez na guerra, não apenas apoiando belicamente, mas apoiando militarmente o conflito, somando forças com as tropas norte-coreanas. A União Soviética não entrou realmente na guerra em termos próprios, não chegou a enviar realmente tropas, porém financiou o conflito, mandou armamentos, apoio tático, tudo isso foi fornecido pela União Soviética, que é um exemplo também muito grande do que aconteceu durante esse período de Guerra Fria, já que é Guerra Fria justamente porque em nenhum momento Estados Unidos e União Soviética se enfrentaram cara a cara. Nunca houve uma batalha Estados Unidos versus União Soviética. Sempre houve uma batalha em que os Estados Unidos estavam envolvidos, mas a União Soviética estava lá de fora, dando apoio bélico. Ou o contrário, uma batalha que a União Soviética estava envolvida, mas os Estados Unidos estavam dando apoio bélico para as forças da oposição. Sempre assim. Em nenhum momento as duas forças realmente se chocaram. E aqui, na Guerra da Coreia, também não foi diferente. Então agora que nós dissecamos tudo que veio antes da Guerra da Coreia, falamos sobre quem participou da Guerra da Coreia, é óbvio que agora é necessário que nós falemos de alguns eventos que marcaram essa Coreia, dar uma pequena resumida, uma passada geral sobre os principais eventos que marcaram este conflito. A guerra então começou, como eu disse, quando em 25 de junho de 1950, tropas norte-coreanas cruzaram o paralelo 38 e invadiram a Coreia do Sul, buscando unificar a península sob um regime comunista. Nos primeiros momentos, a superioridade militar das forças norte-coreanas se fez valer. Entretanto, os Estados Unidos e as demais forças da ONU resolvem intervir na guerra, freando o avanço comunista após a Batalha de Pusan, que durou de agosto a setembro de 1950. A partir daí, serão sucessivas vitórias da Coreia do Sul e seus aliados.
até que a China resolve entrar definitivamente no conflito, forçando uma nova retirada das forças sul-coreanas, principalmente após a Batalha do Reservatório de Chosin, que vai de novembro a dezembro de 1950, e que é uma das mais brutais e sangrentas da guerra, combates na neve, um cenário extremamente desolador e brutal de combate. Dos anos de 1951 até 1953, a guerra vai se estabilizar, chegando até bem próximo do que nós vimos em conflitos como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a famosa Guerra de Atrito, em que as forças não se movem tanto no sentido de alterações no espaço geográfico. Não há muitas progressões nem muitos recuos, fica realmente uma guerra sem grandes avanços ou mudanças territoriais. É nesse cenário de impasse que, em 27 de julho de 1953, o armistício de Panmunjom é assinado, paralisando de vez o conflito. Então, em termos de final de guerra, após o armistício de Panmunjom ser assinado, a Guerra da Coreia é encerrada. Foi acordado um status quo antebellum, em outras palavras, que as coisas deveriam ficar no estado em que elas estavam antes que o conflito tivesse começado. Ou seja, volta tudo para como estava antes que a gente entrasse nessa guerra. Mais uma vez, a fronteira entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul foi estabelecida no paralelo 38. Porém, dessa vez, uma zona desmilitarizada será estabelecida e essa zona permanece até os dias atuais. Ao todo, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas morreram, em sua maioria civis, fora as perdas materiais ocorridas, tornando este um dos conflitos mais mortais e destrutivos quando inserimos ele no contexto da Guerra Fria. Uma outra coisa muito importante que deve ser dita é que, tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em conflito, como eu já falei em vídeos anteriores, porque ainda não houve um tratado de paz formal, apenas um cessar-fogo, por assim dizer. Então, após a guerra, a Coreia do Norte virou um regime totalitário controlado pela dinastia Kim, como todos nós sabemos, uma potência nuclear, liderada pelos Kims. Depois do Kim Il-sung veio Kim Jong-il, depois do Kim Jong-il veio o Kim Jong-un, que está aí até os dias atuais. Então, a Coreia do Norte vai se estabelecer a ditadura que nós conhecemos hoje a partir desse momento em que a Guerra da Coreia acaba. A Coreia do Sul, por outro lado, como vocês também bem sabem, tornou-se um dos países mais desenvolvidos do mundo e um polo tecnológico mundial, lar de empresas como, por exemplo, a Samsung, LG, Hyundai, etc. As tensões na Península Coreana, por outro lado, ainda vão ser muito fortes. Vários incidentes ao longo das décadas pós-acordo de Panmunjom vão se acumulando, como túneis norte-coreanos com acesso para a Coreia do Sul, soldados americanos abatidos na zona desmilitarizada por tropas norte-coreanas, o afundamento da corveta sul-coreana Cheonan por um submarino norte-coreano, ameaças de lançamentos de mísseis balísticos contra a Coreia do Sul, enfim, infelizmente essa tensão entre as Coreias persiste e não há sinais de melhora. Por mais que conversas sejam feitas e acordos pareçam ser concretizados, infelizmente as perspectivas ainda não são muito boas. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui, gostado desse vídeo. São nomes extremamente difíceis. É um tema extremamente importante de ser entendido, especialmente quando se fala de Guerra Fria. É um dos conflitos mais emblemáticos junto da Guerra do Vietnã. Então, é isso. Até a próxima.